Não olhe as circunstâncias, olhe só o seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia! Que seja a sua oração nessa noite, essa música, né? Que você não esteja olhando as circunstâncias e que o seu coração esteja cheio de alegria na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, graça e paz para todos. Eu vou estar compartilhando a palavra do Senhor nessa noite e conto com vocês aí, abrindo a Bíblia e recebendo de Deus. Amém? O Senhor tem falado muito através das ministrações, né? E hoje Ele vai falar também em cada coração. Então, abra seu coração, né? E ouça a palavra do Senhor. Hoje de manhã eu estava orando e o Senhor me deu essa palavra assim, ó, todinha. Inclusive as músicas que foram tocadas. E é tremendo quando Deus fala. Eu creio que Ele quer falar com todos nós. Amém? O título da nossa mensagem nessa noite é Fugindo da Presença de Deus. Nós vamos abrir em Jonas, capítulo 1, começando o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Então abre aí, Jonas 1:1, Velho Testamento. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, eu estou no versículo 5, então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Eu quero só dar uma introdução aqui. Nós vemos aqui Jonas é um profeta de Deus, e o Senhor tinha incumbido ele de levar a mensagem para uma cidade muito má. As pessoas de lá eram pessoas más, pessoas que estavam andando em caminhos abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor tinha decidido destruir essa cidade. Mas antes dessa destruição, a palavra de Deus precisava chegar ali. Então o que o Senhor fez? Levantou um servo, levantou um profeta. Profeta é aquele que leva a mensagem. Era a boca do Senhor no Velho Testamento. Né? A gente vê muitos profetas no Velho Testamento e Jonas foi um profeta. E o Senhor deu essa missão para ele, de levar a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque se não houver arrependimento, vocês serão todos mortos, serão todos destruídos. E nós vemos aqui que simplesmente Jonas saiu fora, né? Foi para outro rumo, comprou sua passagem bonitinha, pegou ali o navio, longe da presença do Senhor. E nós vemos aqui que
Queridos, muitas vezes nós como cristãos, diante de uma situação que nós não entendemos, diante de uma tribulação, a gente foge da presença de Deus, mesmo a gente sendo cristão. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus e Ele fala conosco também. E aí nós vemos Jonas fugindo, né? E tranquilão. Eu estava preparando essa palavra e pensando, Jonas, o fujão, né? Será que você tem sido fujão? Você tem fugido da presença de Deus nesse tempo agora, né? De estarmos isolados, longe uns dos outros. Eu posso estar longe de você, meu irmão, mas Deus não está, não. Você pode não estar vindo à igreja, mas você é a igreja. E nós, como igreja, nós precisamos viver Cristo. Eu preciso viver Cristo. E essa palavra é para mim, porque muitas vezes também eu já fugi da presença do Senhor. Às vezes porque eu estou orando, está demorando a resposta, uma resposta que eu quero tanto. E parece que Deus está tão longe de mim. Mas não é verdade. Nós vamos ver isso na palavra, que não é verdade. E que nós possamos realmente nos voltar para Deus nesses dias. Não ficarmos longe, não sermos fujão, fujões, como Jonas foi. Né? E nós vemos aqui no versículo 8, continuando a lendo aqui. Então lhe disseram, né? O navio ali quase sendo afundado e Jonas lá todo dormindo, tranquilo, né? Aí no versículo 8, eles estavam tão desesperados e eles falaram para Jonas, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vendo aquele homem no meio de uma tempestade, dormindo, eles queriam saber quem que era esse homem tão tranquilo. E Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Os homens temeram, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. É interessante, eu estava lendo e prestando atenção aqui em cada palavra, né? Fala que eles invocaram os deuses deles, né? Com certeza ídolos que não é Deus, né? A Bíblia até mostra Deus em letra minúscula, não é o Deus que criou os céus e a terra. Mas diante desse homem aqui, desse profeta, ele fala exatamente, ele teme ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Você, meu irmão, minha irmã, você conhece a Deus, você sabe que foi Deus que te criou, você sabe de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que Ele me tirou de um poço de lama, de perdição. Eu era uma pessoa totalmente distante, né? Fazia coisas também que não agradavam ao Senhor. Mas desde o momento que eu ouvi a palavra de Deus, eu passei a temer ao Senhor, a temer a sua palavra, os seus mandamentos, né? As suas promessas. E é exatamente isso que Jonas está falando, né? Eu temo o Senhor. E eu estou fugindo da presença dEle. Que tem que rir, porque ele estava achando que ele estava fugindo, né? E nós vamos ver aqui que não. Nós não tem como fugir da presença de Deus. Aí eles perguntaram, o que faremos com você?
no versículo 12, ele fala assim: respondeu-lhes ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então nós vemos aqui que ele sabia o porquê, porque o Deus que ele servia, a quem ele temeu e entregou a vida dele, é o Deus criador dos céus e da terra. E ele sabia exatamente que se ele fosse lançado no mar, aquela tempestade cessaria. No versículo 16 fala que os homens temeram. Imagina mandar, né, matar, assassinar um homem. Eles temeram diante de Deus, né? Aqui fala, os homens temeram com grande temor, né? E eles lançaram Jonas no mar, a tempestade cessou. E fala que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. É como se eles reconhecessem que o Deus daquele profeta, daquele homem, Jonas, é o Deus verdadeiro. Eles ofereceram, né, sacrifícios, fizeram votos diante dele, porque viram que esse homem, o que ele falou aconteceu, né? Me lança no mar e a tempestade vai cessar. No versículo 17 fala assim: então o Senhor deparou. Sabe o que significa deparou? Ele fez surgir repentinamente. É muito interessante isso aqui. Ele fez surgir um grande peixe. O Senhor ofereceu um grande peixe para Jonas, porque ele iria morrer se não fosse a misericórdia do Senhor ali na vida dele, o propósito dele na vida de Jonas. Então surgiu aquele grande peixe, né? E engoliu Jonas, fala, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então nós vemos aqui Jonas passando por toda essa situação, né? Simplesmente porque ele desobedeceu. Ele teve que se voltar para Deus. Ele teve que ver que de Deus não se esconde. Jonas foi chamado pelo Senhor. Ele tem um chamado. Você tem um chamado? Você tem certeza que você tem um chamado? Que a sua vida tem propósito? A minha vida, depois que eu conheci o Senhor, passou a ter sentido. Eu não via sentido, mas depois de conhecer a Deus, ela passou a ter sentido. E todos nós, não são só os pastores, líderes, anfitriões, né, que recebem os irmãos em suas casas, não são só essas pessoas que têm chamado para servir a Deus, para dar o seu melhor para Deus. Todos nós fomos chamados. Todos nós. Deus tem um propósito na vida de cada um. Você jovem, você juniores, você criança, você pai, você mãe. Deus tem um propósito nas nossas vidas, amados. E nós temos que aprender com esse homem aqui, essa situação que ele passou. Ele não precisava passar por isso. Era só obedecer ao Senhor. Mas desobedeceu. Deus então mandou um grande peixe. A misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou então 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mas vivo, né? Vivo. Naquele lugar escuro, no meio dos órgãos ali daquele peixe, simplesmente porque ele fugiu da presença do Senhor. E é muito interessante, no capítulo 2, nós vemos Jonas orar. E essa experiência que ele teve com o Senhor foi uma experiência dele, uma experiência única.
e que você também pode ter, eu também posso ter, né? Se nós reconhecemos o que precisamos do Senhor, aqui fala assim no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? Então ele falando ali, né? Tudo que ele passou, as ondas, né? Medo que ele passou, de estar longe de Deus, da vontade de Deus. No versículo 5 ele fala assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Então nós vemos aqui o desespero desse homem, o que ele sentiu ali, né? De estar longe, de pensar que iria morrer e estaria longe do Senhor, até que ele resolveu orar. Até que caiu em si que ele poderia falar com o Senhor dali. E o Senhor está no controle de tudo. Eu queria que você lembrasse disso. Deus está no controle de tudo. O seu Deus, o seu Criador, o seu Senhor está no controle de tudo. No versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, o mesmo peixe que ele, né? Foi ele que mandou ali para engolir Jonas. Ele falou com o peixe, porque foi ele que criou o peixe. O peixe conhece a voz de Deus, conhece a voz do seu Criador. E o Senhor, então, deu ordem a esse peixe para que vomitasse Jonas na terra. E assim ele pôde, né? Depois você pode ver toda essa história, são 4 capítulos. Você vai ver que ele foi em Nínive, que ele cumpriu a missão dele, pregando, né, arrependimento. E houve um quebrantamento tão grande naquela cidade. No final do capítulo 4 fala que mais de 120 mil pessoas foram salvas. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento. E o nosso olhar também deve ser esse. No que Deus quer. No que Deus quer nesses dias. O que Ele quer de você? O que Ele quer de mim? Não vamos fugir da presença dEle. Vamos nos achegar mais, vamos ouvir mais a voz dEle. O que Ele quer fazer através da sua vida, da minha vida. E uma outra pessoa também que me veio, né, na mente, enquanto eu estava orando por esse momento, foi Pedro. Pedro também foi um fujão, né? Por quê? Traiu Jesus 3 vezes. Em Mateus 26, de 69 a 75. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Foi chamado para os milagres mais lindos que houve. Experimentou muitos
milagres sobrenaturais, viu o que Jesus podia fazer, reconheceu que ele era filho de Deus, mas no final, o Senhor disse para ele, falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós vemos isso aqui, né? Mateus 26, de 69 a 75. Abram aí, por favor, para acompanhar comigo. Mateus 26, de 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Uma criada, não era um soldado armado. No versículo 70, ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então nós vemos aqui um homem que teve tantas experiências com Jesus, vendo o poder de Deus na vida dele, e ele nega Jesus. Imagina esse homem, depois que o galo cantou, ele lembrou do que Jesus lhe havia falado. Fala que Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, a diferença das pessoas, saindo dali, ele chorou amargamente. Então nós vemos aqui que ele se lembrou, com certeza ele se lembrou do olhar de Jesus, e ele sentiu uma dor tremenda, uma dor horrível. E nós vemos então, depois, que não só Pedro negou Jesus, mas os outros discípulos também o abandonaram. E fala que nós vemos Jesus passando por toda a tribulação, da morte na cruz, tortura, passou sozinho, porque ele veio para isso, ele veio para morrer por nós, ele veio para morrer pela humanidade. Mas ele foi deixado sozinho, foi uma dor muito grande, Mas ele veio, passou por tudo isso, por mim e por você. Veio para salvar os perdidos, no qual eu era uma perdida. E sabe, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para várias pessoas, vários discípulos. E em João capítulo 21, nós vamos ver o encontro de Jesus com Pedro. É muito lindo, muito lindo. Abre lá em João 21. Pedro, quando ele foi chamado por Jesus, o Senhor falou para ele: Pedro, você não vai ser pescador mais de peixes, não. O seu trabalho é pescar peixes. Mas agora você vai ser um pescador de homens. Pedro também recebeu esse chamado do Senhor. Só que eu creio que a tristeza, sabe, ele se lembrava que ele traiu o seu Senhor e nem estava correndo perigo diante de criados, diante de todos ele negou Jesus.
Mas nesse encontro aqui com Jesus, nós vemos algo tão lindo, que é para nós nessa noite. Eu quero fechar essa palavra para você entender o amor de Deus. Hoje nós cantamos como que Deus nos ama. Ele te ama, Ele me ama. Não vamos deixar nada atrapalhar, sabe? Tanto você amar a Deus, quanto o amor dEle invadir a sua vida. Aqui em João 21, fala assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então vamos lembrar, nosso Deus é o Deus que domina tudo, até a morte, tá? Não vamos ter medo da morte. Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Nós estamos em dias que estamos ouvindo falar só de morte, morte, morte. Outra coisa, fique em casa, fique em casa. Parece que é até uma lavagem cerebral. Fique em casa. Tá, nós temos que ficar em casa. Mas se você puder ir para uma fazenda, vai, corre. Vê animal. Se você puder ir para um lugar que está isolado, nós temos que obedecer o que está sendo colocado no município, sim. Mas esse negócio de ficar em casa, saia, leva as pessoas mais velhas para um campo, para ver o horizonte, para ver o sol, para sentir o sol na pele, sabe? Queridos, ficar em casa, isso gera morte. Então, faça alguma coisa com a sua família, com quem você está próximo, mas cuidado, tá? Cuidado para não se isolar, para não ficar sozinho. Vamos realmente buscar o Senhor está aí com você na sua casa, sabe? Põe uma música, dança, põe um louvor, levanta suas mãos. E vamos realmente tomar posse da vida, porque quem tem o Senhor tem a vida. Amém? E nós vemos aqui então, já era essa 3ª vez, né? Depois de ressuscitar dentre os mortos, que ele manifestou aqui. E aqui eu quero
eu já estou terminando essa palavra, de 15 a 17 aqui, no capítulo 21, fala assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a quem? A Simão Pedro. Tinha outros discípulos lá, mas Jesus foi em Simão. Jesus foi trazer cura para esse homem que tinha chorado amargamente, arrependido por ter traído, mas estava ferido, achando que o Senhor não iria usá-lo mais, o chamado dele tinha acabado, porque ele voltou a pescar, e o Senhor mostrou para ele: não, o chamado continua na sua vida. Olha como o Senhor veio, e falou para ele: Simão, filho de João, Simão, lembra de onde você veio? Você é filho de João, lembra? Foi de lá que eu te tirei. E ele pergunta: amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Não foi diante dos outros que ele negou? Mas Jesus queria ouvir: você me ama mais do que estes outros? Ele respondeu: sim. Apacenta os meus cordeiros, o chamado é o mesmo. Você vai ser ganhador de vidas. Você vai ser pescador de almas, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então nós vemos aqui, da mesma forma que ele traiu 3 vezes, o Senhor lhe pergunta e o Senhor reafirma com ele: apacenta, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, pastoreia. Então eu quero falar para você, se você tem nesses dias fugido da presença de Deus, eu quero te falar, querido, lembra do teu chamado, lembra de onde você foi tirado, lembra o que Deus fez na sua vida, tantos milagres que Ele fez na sua vida. E Ele chamou você, Ele te comprou com seu precioso sangue. Então não esqueça de onde Ele te encontrou, o propósito que Ele te deu, que é servi-lo, que é amá-lo com a sua vida, com o seu tempo, com a sua casa, com seus bens. A palavra diz que aquele que vem após Jesus deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos comprou com seu sangue, um sangue precioso. Nós devemos valorizar esse sangue, devemos valorizar a nossa salvação, devemos valorizar o nosso chamado. Você tem um chamado de servir a Deus com excelência, com tudo que você tem. Sabe, Jonas fugiu, mas o Senhor o encontrou. E eu quero agora, finalizando, ler só mais uma passagem, o Salmo 139. Às vezes você acha que você pode fugir de Deus, mas não. Aqui diz assim no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Irmãos, queridos, amigos que estão ouvindo essa palavra, Deus está no controle. Nada passa desapercebido aos seus olhos. E aqui diz que as trevas e a luz são a mesma coisa para Ele, porque Ele sabe de tudo. Não adianta esconder, fugir da presença dEle. Então volte-se para Deus, se entrega mais ao Senhor, dobra os seus joelhos, louve ao Senhor, cante ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças. E saiba, Deus tem um chamado, um propósito para você. Seja usado nesses dias, amém? Seja usado com poder, com glória. A palavra de Deus fala que nós temos a unção que quebra todo o jugo. Então, está tudo difícil aí na sua casa, né? São momentos bem assim, diferentes para nós. Deus pode mudar essa situação, sabe? Não foge da presença de Deus, não. Se renda diante dEle, se dobre diante dEle, confie no Senhor, Ele está com você, Ele não vai te abandonar. Como Ele não abandonou Jonas, Ele mandou esse grande peixe para engoli-lo, né? E o usou ainda no seu chamado. Como Deus também não se esqueceu de Pedro, perdoando ele e falando, você foi chamado para ganhar vidas. Eu e você também fomos chamados. Nós temos o privilégio de servir o grande eu sou, Criador dos céus e da terra. Então não vamos trair o Senhor, ou se nós temos traído, fugido da presença dEle, vamos fazer como Pedro, vamos chorar amargamente, falar, Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero nesses dias cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Vamos fazer como Jonas, clamar ao Senhor das profundezas e pedir a Ele a direção. Amém? O Senhor está, perto de nós, o Senhor jamais vai te abandonar. Nós que o abandonamos, nós que o traímos, mas Ele nos ama, Ele te ama. Amém? Eu quero fazer uma oração, você que está ouvindo e às vezes você não tem certeza da sua salvação, eu quero te falar, Jesus veio para te salvar, para te dar uma nova vida. Eu quero que você feche seus olhos e faça essa oração comigo. Depois eu quero fazer uma oração também por nós, pela igreja, para que nós não fujamos da presença do Senhor, a gente esteja junto, amados. Amém? Fortalecendo a fé uns dos outros, e orando uns pelos outros. Então feche os seus olhos agora e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor derramou o seu sangue para me salvar. Que o Senhor possa me perdoar. Perdoa os meus pecados. Eu abro o meu coração. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. E me livre, Pai, do medo. Me livre, Senhor, do desespero, da depressão. Eu te entrego a minha vida. E a tua palavra diz que aquele que entrega a vida será salvo. Aquele que confessa ao Senhor Jesus será salvo. Recebe a salvação aí agora, em nome de Jesus. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, também fizesse uma oração comigo. Senhor Jesus, eu não quero fugir da sua presença. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor nesse momento de tribulação,
que o mundo está passando, eu preciso do Senhor na minha vida, na minha casa. Eu preciso do Senhor restaurando a minha alma, tirando todo o medo, que as tuas promessas, Senhor, sejam gravadas no meu coração e que eu possa viver estas promessas nesses dias. Senhor, me liberta de todo medo, me liberta, Senhor. O Senhor veio dar vida e vida em abundância. Eu recebo esta vida agora, em nome de Jesus. Eu continuo crendo no Senhor, eu continuo, Senhor, crendo na Sua palavra e eu não quero fugir da Sua presença. Eu quero estar cada dia mais diante do Senhor. Me ajuda, ajuda a minha família, ajuda a igreja, cada irmão, cada irmã, seja fortalecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente cantar uma canção, eu sei que houve vários pedidos, continua aqui comigo, meu irmão. Vamos orar por esses pedidos aqui. Senhor, eu coloco diante do Senhor, seu Sebastião, pai do Alisson. Ele vai fazer essa cirurgia cardíaca. Eu peço ao Senhor que coloque a sua mão sobre ele. Deus, que se realmente ele passar por essa cirurgia, que haja bom êxito, que o Senhor seja com as mãos dos médicos, das enfermeiras, com aquele local ali, Pai, purificando aquele local de todo vírus, bactérias ruins, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Senhor Sebastião com a cura do Senhor, que ele seja curado pelo teu poder, Pai. Sei que o Senhor pode fazer isso até sem cirurgia. O Senhor é poderoso, nós temos visto muitos milagres. Mas se realmente ele for passar por essa cirurgia, Pai, abençoe os médicos. Abençoe em nome de Jesus, guarda a vida do seu Sebastião com paz, com tranquilidade, que seja excelente, Pai, a vida dele aqui na terra. Abençoa, Deus, com mais anos de vida, nós te pedimos. Eu oro também pela irmã da Ione, Senhor, que está fazendo radioterapia, que o Senhor possa abençoar ela amanhã. Peço ao Senhor em nome de Jesus também a cura desse câncer. Pai, esteja com ela, Senhor, com a Esmeire. Põe a tua mão ali, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, outros pedidos que não conseguimos anotar, que o Senhor sabe. Querido, você coloque agora a sua necessidade diante do Senhor. Vamos orar juntos. Que Deus possa vir e trazendo realmente restauração, cura, saúde, empregos, que nada falte ao seu povo, Pai. Tira toda a ansiedade do seu povo, em nome de Jesus. Queremos colocar diante da cruz as nossas necessidades, as nossas ansiedades, porque nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós amamos ao Senhor, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe o nosso município, abençoe o nosso país, amém? Vamos continuar orando pelo nosso governo, pelo nosso prefeito, pelo nosso presidente, pelos ministros. Nós estamos aqui para sermos luz e sal da terra. Que possamos realmente dobrar os nossos joelhos e ser um com o Senhor, porque o Senhor ama cada vida, cada pessoa, que a salvação dele venha sobre o Brasil, sobre a nossa terra. Amém?